Como seria o Estado perfeito? Como é que funcionaria esse país? As pessoas teriam acesso a tudo, todo mundo saberia o que fazer, tudo funcionaria às mil maravilhas. Como seria esse Estado? Você já imaginou isso? Platão já. Olá, tudo bem? Sou Gênero Guimarães. Nesse livro daqui, A República, Platão idealiza uma sociedade perfeita, onde cada pessoa exerce sua função de acordo com as suas aptidões pessoais. Ele idealiza que esse Estado seja administrado por filósofos que se tornaram-se reis, os filósofos reis, ou filósofos ou reis que se tornaram filósofos, os reis filósofos. Esses administradores teriam grande conhecimento e teriam respeito dos outros membros da sociedade. Com isso, ele inferiu que o Estado, que é um reflexo da sociedade, teria a justiça como centro do seu funcionamento. A justiça aplicada a cada cidadão, respeitando suas individualidades, refletiria isso no Estado. Para esse Estado perfeito, ele definiu que as pessoas teriam 4 tipos de virtudes. Cada pessoa teria uma virtude dessa mais desenvolvida do que as outras pessoas. Por quê? Para ele, as pessoas não nascem iguais e não têm qualidades iguais. Cada uma tem uma qualidade maior que representa ela. O que chamamos hoje de 4 virtudes cardeais, que são a sabedoria, a justiça, a temperança ou moderação e a coragem. Dessas, a que comandaria praticamente a sociedade seria a justiça. Agora, para ele, a coragem é o mais importante que um administrador precisa ter. A sabedoria é o que o administrador precisa ter para escolher bem o que vai definir para a sociedade, o que vai funcionar melhor na sociedade. A justiça é o respeitar o direito e o valor de cada um da sociedade. A temperança e moderação é o poder que cada um tem de controlar os seus prazeres, as suas emoções. Então, tem um controle sobre sua vida sexual, tem um controle sobre o seu comer, tem um controle sobre o seu beber. Essa seria uma das 4 virtudes. A coragem é a capacidade de enfrentar os obstáculos e para ele, como eu falei antes, a coragem é a principal virtude para que um administrador tenha. Como ele havia definido a coragem como a principal virtude, então ele dá um exemplo num dos diálogos desse livro, em que ele exemplifica o soldado. O soldado ele precisa ter uma grande coragem para enfrentar as batalhas, né, com outras cidades e estados. No entanto, ele tem que ter uma moderação, uma temperança, uma justiça, para que ele não se torne um ditador no seu próprio país, na sua própria cidade, que naquela época se chamava cidade-estado. Então, ele tem que ter um bom controle, uma temperança, uma moderação, né? Para que ele não queira escravizar a população onde ele vive, pelo fato de ele ter uma grande coragem, ter um grande poder de decisão, ter uma força interior. Então, ele tem que poder controlar essa situação. No caso do Brasil, para que tenhamos uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita, essa sociedade platônica, é necessário que tenhamos que mudar o nosso modo de agir e o nosso modo de fazer política. Vivemos num país altamente regulado. Tudo aqui tem que seguir as leis escritas na Constituição. Se não estiver escrita, as pessoas não seguem. Então, não é a forma ideal, segundo Platão, de organizar uma sociedade perfeita. Por quê? Porque tudo que é registrado em lei, tudo que se torna lei, ela tem um tempo curto de duração, diferente dos costumes. Se numa sociedade tem os costumes de fazer as coisas, então esses costumes vai passar de uma geração para outra e muitas vezes não precisa nem ser escrito em leis. Normalmente não precisa ser escrito em leis. E isso é bom, porque no mercado de bens de consumo, as pessoas vão estar fazendo trocas o tempo todo. Então, é praticamente impossível para um legislador que ele controle essas trocas, as regras dessas trocas. As próprias pessoas, na hora do comprar e do vender, elas vão impondo regras, impondo valores, formas de fazer essas trocas.
O Estado não teria que interferir nisso daí, no entanto, o Estado interfere. E aí dá um grande problema, porque essas trocas, essa forma de fazer as coisas nas sociedades, elas mudam constantemente, no dia a dia, muitas vezes de uma hora para outra. E o legislador ele não consegue acompanhar isso, ele não tem como acompanhar isso, impondo leis, criando novas leis, ele não tem como fazer essas modificações, ele teria que o tempo todo estar acompanhando cada passo de cada cidadão da sociedade para ver como cada um faria as suas trocas e criaria uma lei em cima disso. É praticamente impossível. No entanto, no Brasil, tenta-se fazer isso o tempo todo. Tudo que já está funcionando perfeitamente, chega um vereador, um deputado e quer criar uma lei em cima disso. Um bom exemplo disso é o Uber, né? O Uber que está funcionando muito bem, mas como tem um outro grupo que não está contente com essas trocas entre o passageiro e o motorista e a empresa Uber, quer criar regras para que o Estado interfira pesadamente nessas trocas espontâneas, que se eu quiser consumir o produto Uber, eu vou consumir. Se eu não quiser, eu posso usar outras empresas, eu posso usar 99, eu posso usar outras empresas que estão no mercado também, concorrendo com o Uber. É interessante que isso flua normalmente, não precisa da manipulação do Estado. Como Platão tinha falado, toda vez que cria-se uma lei, essa lei ela tem um tempo de duração curto, porque a sociedade vai se modificando ao longo do tempo. E também, pelo fato de ser uma lei, quem cria, normalmente já cria também com brechas para que nem todo mundo precise seguir essa lei. E aí que entra que mora o grande perigo, porque uns seguem as leis, outros seguem as regras e outros não seguem, outros dão um jeito de burlar através da própria lei ou através de não obedecer à lei. Então esse é o grande problema que enfrentamos aqui no Brasil, para que possamos se tornar uma sociedade perfeita, pelo menos tentar se tornar uma sociedade perfeita, seguindo as regras, né? Seguindo as regras, sem precisar essa imposição ditatorial que são feitas através do excesso de leis que temos. Nós temos uma Constituição imensa que tenta abranger tudo e, no entanto, não consegue abranger quase nada. Pouquíssimas coisas são seguidas à risca do que está escrito na Constituição. Isso não é bom para a sociedade, não é bom para o próprio governo, porque o governo deixa de arrecadar o que poderia arrecadar. O cidadão deixa de confiar nos governos, porque no dia a dia ele vê que ele segue as regras, mas tem pessoas, principalmente da elite, que não seguem essas regras como ele segue. Isso é um grande problema. O excesso de regras cria um grande problema, porque ele burocratiza a criação de empregos. Então, as empresas que querem gerar empregos, elas ficam atreladas a umas leis, muitas vezes umas leis ultrapassadas, que não respondem ao que a sociedade está precisando no momento. Então, muitas empresas, às vezes, querem criar empregos aqui no Brasil, deixa de criar emprego aqui no Brasil, vai criar emprego em outros países, onde a lei é mais frouxa, e, no entanto, funciona melhor. E aí vai botar os empregos que botaria aqui no país, acaba botando em outros países próximos da gente, e exportando seus produtos para a gente consumir. Outro grande problema é a corrupção. Quanto mais leis existem, mais interpretações que tem das leis, mais vai precisar de pessoas aptas a entender essa lei. E aí que é o problema, que a maioria das pessoas não conhece as leis e muitas vezes não tem obrigação de conhecer esse excesso de leis. E aí vem aquelas pessoas que conseguem trabalhar só com isso para interpretar essas leis e modificá-la de acordo com o cliente que ela estiver atendendo. E aí a corrupção acaba ficando enraizada na sociedade e todo mundo trata a corrupção como se fosse uma coisa normal. Todo mundo critica, mas quem pode burlar essa lei sem prejuízo para si, como no próprio livro de Platão, esse livro da República fala, vai burlar a lei, porque muitas vezes é uma lei sem sentido. Se for procurar na Constituição, tem muita lei sem sentido, muitas leis
que na época foi criada com uma boa ideia, mas hoje não funciona mais, ou foi criada com um discurso de uma boa ideia, mas na prática simplesmente era só para amarrar o poder do cidadão de decidir o que é melhor para ele. E esse que é um dos grandes problemas que temos com esse excesso de leis. Para Platão, nem todas as leis precisam estar escritas para serem seguidas. Por exemplo, para eu dar lugar a uma pessoa de mais idade do que eu num assento, não preciso ter uma lei para explicar isso, para decidir isso. No entanto, nós temos uma lei em que reserva bancos nos coletivos, em bancos, em alguns lugares, para que dê preferência para idosos, gestantes, pessoas com deficiência. São regras que não precisaria se a população, em vez de impor uma lei para ela, houvesse uma educação massiva em cima disso. Dê lugar aos mais velhos, dê lugar aos mais velhos. Facilitaria bastante em vez de criar novas leis. Então, o que é que podemos fazer para que tenhamos um estado ideal, um estado perfeito? Esse estado platônico. Você tem ideias? Coloque aí nos comentários. Se você deseja acompanhar nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no botão aí embaixo, inscrever-se, e ative o sininho para que o YouTube lhe avise dos próximos vídeos. Tchau!